audiência do Diário do Rio. Estamos começando mais um programa Mesa Viva, o seu programa de entrevistas aqui do Diário do Rio. Estamos falando aqui diretamente do Barléu, localizado no centro da cidade. E hoje a gente está recebendo um convidado mais que especial, Rafael Marques. Ele que é apresentador e comentarista das rádios Globo e CBN. Tudo bom, Rafael? Prazer te ter aqui. Tudo bem, Altair? Prazer todo meu. Um abraço para você, para o Rafa, para quem está com a gente aí. Sempre uma alegria, uma satisfação muito grande poder ser entrevistado e falar um pouco da minha vida, minha carreira, minha história. Muito bacana. O Rafael que é uma das principais vozes aí do... Não é bondade sua. Mas é sim. Do Brasil, né? Bom, e para me ajudar nesse bate-papo aqui com o Rafael, estamos aqui com outro Rafael também, que é o Rafael Henrique Fernandes, repórter do Diário do Rio e apresentador não, né? Comentarista do programa Acréscimos. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Altair? Tudo bem, Rafael Marques? Prazer inenarrável ter a sua presença aqui. Prazer meu, xará. Bom, eu vou começar então te perguntando, Rafael, como é que começou a sua trajetória, como é que você se envolveu, o primeiro contato que você teve com o jornalismo esportivo, se você eventualmente queria ser jogador, ou... porque todo mundo diz que o jornalista é um jogador de futebol frustrado, um jornalista esportivo. Como é que foi o primeiro contato? Foi por acaso? Como é que você se apaixonou pela profissão? Se isso é uma regra, eu sou uma exceção que justifica a regra, porque eu nunca tive essa vontade, até tentei quando criança jogar, mas era muito ruim de bola. Uma família de boleiros, né? Meu avô foi jogador de futebol amador, meu pai foi jogador federado de futebol de salão, campeão pelo Vasco. Meu tio, dizem, né, os antigos da família e vizinhos que os clubes batiam na porta lá de casa para chamar meu tio para fazer testes. O Vasco fez isso, o Fluminense, o América. Mas na época, ser jogador era assumir um subemprego. Isso lá nos anos 60, início dos anos 70. Então meu tio foi estudar e é formado em administração, meu pai é engenheiro. Mas a família de boleiros. Eu sou muito ruim. E com 7 anos comecei a usar óculos, então nem goleiro podia ser, né? E aí eu desisti cedo. Mas a paixão pelo rádio esportivo, ela é mais ou menos concomitante à paixão pelo futebol. É uma família muito ligada ao esporte, comecei a acompanhar futebol muito cedo, mas em paralelo a isso, havia dentro lá de casa uma cultura de consumo, né? Eu sou filho de pais separados, meus pais separados tinham 5 anos, e o meu avô paterno e a minha avó paterna, que eram as pessoas que me criaram, que cuidavam de mim, tinha um hábito, meu avô principalmente, de ouvir a Rádio Globo o dia inteiro. Pegava um rádio cedo, às 7 da manhã, para ouvir o seu redator-chefe. Aí avançava Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade, Alerta Geral com Afonso Soares, Luiz de França, Edmo Zarif, Globo Esportivo. Aí, quando entrava a Voz do Brasil, parava. Aí ligava a televisão para ver Aqui Agora, a novela e o Jornal Nacional. E aí, às 10 da noite, ia dormir, rádio de cabeceira, Rádio Globo de novo, programa esportivo com o Wilson Ricardo. Então eu cresci nesse ambiente, cresci nesse modelo de vida. E aí com 11, 12 anos eu decidi que ia estudar para poder ser um jornalista esportivo. Não tive muito apoio, meu avô não gostava muito, dizia que as 2 piores raças do mundo eram os jornalistas e os advogados. O jornalista porque esconde a verdade e o advogado porque defende bandido. Evidentemente que eu não concordo com meu avô, mas ele tinha lá a lógica de vida dele, era um homem espetacular, um cara com um notório saber incrível, mas eu desafiei o desejo familiar e resolvi estudar, investir. Ele me apoiou depois, evidentemente. Infelizmente não está mais entre nós há muitos anos. Ele morreu no dia que eu fui fazer a prova do vestibular. Me deixou fazer a prova e enquanto eu fazia a prova ele sofreu um infarto. Quando eu voltei ele já tinha falecido. Mas eu tenho fé e meu sincretismo religioso me permite crer que lá onde ele está ele deve estar orgulhoso. E agora já trazendo para a atualidade, né? Atualidade não só agora, mas desde quando você começou a atuar como repórter, né, no início da sua carreira, como que é a cobertura, os desafios da cobertura diária esportiva, fazendo trabalho de setorismo nos clubes, fazendo trabalho dentro da própria rádio, como que é esse dia a dia do jornalista esportivo na rádio? Rafa, eu acho que a palavra certa que você usou é essa, desafio. Eu comecei no rádio com 17 anos, no Rádio Relógio, cobria futebol de salão, ainda na época que eu estava estudando, segundo período da faculdade. Aí passei pela Rádio Carioca, pela FM Ilha, Rádio Brasil, que foi uma grande escola para mim, com o Felipe Cardoso. Em 99 ele me deu uma oportunidade, eu já tinha me formado e fui levado para lá pelo primo dele, o Zé Antônio, que é um amigo meu de faculdade, que se formou comigo. 2 anos e meio na Brasil, 8 meses e meio na Tupi, fui para o Sistema Globo de Rádio, onde eu estou até hoje, já se vão quase 17 anos. Eu acho que hoje o desafio da reportagem é muito maior porque cada vez mais existe uma restrição de acesso. Eu peguei talvez a última fase em que você ainda tinha um contato com os jogadores, um contato com os técnicos, com os dirigentes, isso além do normal, né, do convencional. Não era só na entrevista, você viajava junto com o time, você participava da vida do clube. Entrava no vestiário. Entrava no vestiário depois. Eu ainda peguei o finalzinho de você fazer ali a saída do jogador do Maracanã, no velho Maracanã,
você ficava na sala de aquecimento. Sim. Ainda peguei um pouquinho do vestiário. Dentro do vestiário, Cabo Longo, você ia dentro do vestiário entrevistar os jogadores, né? Aí alguns até de maldade, de perversão, quando tinham mulheres, né, deixavam cair a toalha de propósito. Então tem várias histórias aí nisso. A Marta Esteves conta, inclusive, essas histórias, já contou em sala de aula para você e para outros colegas nossos. E aí a gente tem uma mudança de modelo que se tornou algo mais consolidado, especialmente com a vinda de uma influência direta no modelo europeu, né? E os assessores de imprensa vieram com algumas atribuições importantes para os clubes e, dentre elas, criar um modelo um pouco mais seguro e que limitasse esse acesso. Então, quem é jornalista esportivo há 20, 25 anos, ainda conseguiu desenvolver um network bacana em alguns clubes e tem contato, acesso às pessoas. Quem não é, quem tem 10 anos de profissão, 12 anos de profissão, passa um perrengue muito grande para ter acesso às pessoas, porque os treinos são fechados, quase sempre a imprensa agora só pode entrar para a coletiva, assiste 15 minutos do treino, quando assiste, um treino ou outro é aberto, a área da atuação da imprensa no treino é altamente restrita. Na cabeça de muita gente, não se precisa mais dos veículos convencionais. Existem N aspectos que mostram que esse raciocínio é altamente equivocado. Todavia, é legítimo que as pessoas pensem assim. Quer ver um exemplo clássico no futebol? Neymar. O Neymar, ele se contenta em falar com 6 milhões de seguidores. O Neymar tem de seguidores muito mais público do que 98% dos veículos de comunicação convencionais do Brasil. Todavia, ele escolhe esse público porque é um público que o venera, que o reverencia. Ele consegue filtrar também o que o bajula. Então, assim, ele escreve o que ele quer. Se o comentário não for bom para ele, ele bloqueia a pessoa, mas se ele não, quem faz o trabalho para ele, e ele continua se dirigindo para quem o enaltece, que é o interesse dele. Também é um erro do ponto de vista sociocomportamental, mas é legítimo. É um modelo que se aplica. Então, hoje, a celebridade, ela já também carrega consigo um próprio veículo de comunicação. Entendi. Rafael, ainda dentro desse universo de jornalismo esportivo, de apuração e tudo mais, o que você considera primordial, como característica que um repórter deva ter para poder exercer essa função durante o dia a dia? Primeiro, tem que ser inquieto, Altair. Ele não pode ser um profissional que se contente com aquilo que o clube transmite, com aquilo que o departamento de comunicação do clube quer que seja divulgado. Sim. Ele tem que enfrentar a informação oficial. Ele não pode se contentar só com a informação oficial do clube. Ele precisa ser um cara que enfrente essa informação, ele precisa ser um cara que tenha o olhar da maldade em cima de cada informação que chega ao conhecimento dele, checar as notícias. Tem que ser um cara inquieto, incomodado, com desejo pela informação. O jornalista, ele, no sentido etimológico da palavra, ele tem um compromisso com a informação sempre. E a partir do momento em que ele resolve fazer dessa sua profissão, ele tem que ter em mente que a responsabilidade dele perante o público é veicular informações relevantes e verdadeiras. Se esse é um compromisso, assim como o compromisso do médico é com a saúde do seu paciente, assim como o compromisso do advogado é com a pavimentação dos seus empreendimentos muito bem feita, assim como o compromisso do professor é ministrar o seu conteúdo acumulado para os seus alunos, o compromisso do jornalista é a informação. Então, se ele não tiver essa inquietude, se ele não tiver esse desejo de estar o tempo todo enfrentando aquilo que ele recebe, buscando do outro lado, vendo a notícia além daquilo que chega até o conhecimento dele, não sendo um cara crédulo em tudo que aparece, não sendo um cara incomodado, que não tenha preocupação com horário de trabalho, dia de trabalho, momento de trabalho, ele tem que ter avidez pela notícia. O desejo do jornalista pela informação tem que ser o mesmo desejo que o jogador tem pela bola. E essa metáfora ela é importante ser pontuada, porque o que se vê hoje é que com essa história que o Rafael falou do mundo digital, se percebe uma gama de profissionais que são formados hoje e que entram no mercado de trabalho acostumados com esse modelo enlatado, em que as coisas vêm semi-prontas. Muita gente pega um site, um portal de notícias, lê a notícia e fala alguma coisa no ar, no microfone de uma rádio ou de uma televisão. Sem ter apurado, né? Não, e sem dar sequer o crédito, né? Com crédito você ao menos se salva. Olha, fulano que está dizendo. O cara vai lá, faz o Ctrl-C, Ctrl-V. É uma geração, a gente até brinca, né? Chama de geração Y, mas ela é muito mais preocupada em não perder muito tempo e otimizar o seu tempo, porque ela, além de trabalhar, ela tem a balada, ela tem a academia, ela tem as redes sociais dela, ela tem coisas para fazer que são além daquele tempo que ela dedica ao ofício dela. Ela acha que se ela trabalha numa empresa que paga X, o valor que foi combinado com ela, para trabalhar 8 horas, se ela trabalhar
trabalhar 8 horas e 1 minuto, a empresa está roubando ela, e aí no dia seguinte quer trabalhar 7 horas e 59 minutos, porque não pode... Sabe, são pessoas muito mais preocupadas com questões trabalhistas, com a legitimização do ofício. Não que isso não tenha valor, eu acho que tem. Mas ser jornalista é ser muito mais do que uma profissão convencional. Não se pode ter pelo jornalismo o olhar que se tem sobre outros ofícios. Existe uma responsabilidade e por isso que eu creio que essa profissão ela só consegue ser exercida plenamente se ela for feita com amor. Perfeito. E ainda falando sobre isso, esse compromisso com a verdade, com a informação verdadeira, hoje em dia tem um termo famoso que são as fake news. Como que você, como jornalista experiente de um veículo muito importante, lida com essa questão das fake news no dia a dia? Eu costumo dizer que eu sou de uma geração em que a gente não dava informação que a gente não tinha, né? Por exemplo, se algum colega desse uma informação, a gente apurava, não tinha confirmação de ninguém, simplesmente não dava a informação, era uma orientação editorial nos veículos. A informação surgiu no veículo tal, você tem essa informação, olha, eu chequei com fulano, A, B e C, me disseram que não, então você não dava e não acontecia nada. A sua vida seguia normalmente porque o seu compromisso era com o seu público. Hoje você faz um jornalismo de negativa. Perdão, você precisa negociar. Você precisa negociar o tempo todo com as informações que chegam através da internet e que não são checadas. Então, a gente vive não só um processo apuratório próprio, como também vive um processo de negar informações que são dadas sem o devido cuidado, ou que até podem ser verídicas, mas depois não se confirmam na prática, porque negociações e interesses às vezes são desenvolvidos e não se chega a um consenso. Mas o fato é que as fake news atrapalham demais a atuação do jornalista, porque há um outro modelo em paralelo a esse. Além de você hoje fazer um jornalismo de negativa, porque se sai na internet você tem que dizer se aquilo existe ou não, o teu público te pressiona. Rafael, você cobre o clube tal. Eu vi aqui no site tal que o clube que você cobre quer o jogador tal, é verdade? Se você não tem essa informação, você tem que dar a mesma satisfação pro cara. Aí você vai dizer o quê? Que não, é mentira? Aí você vai estar negando uma informação de um colega. Você vai dizer, olha, não tem essa informação, você está passando atestado que você não tem capacidade de apuração, você não tem a notícia. Você vai confirmar? Não, não pode, você não tem essa notícia. Então é uma situação bem delicada, bem melindrosa. E aí o que se tem hoje na prática é uma percepção de que o jornalismo passou a ser negativo, isso é um ponto. E o outro ponto saiu na internet, todo mundo acha que foi a imprensa que deu. Às vezes é um torcedor no Twitter, às vezes é um youtuber, às vezes é um parente de um jogador. E as pessoas acham que só isso é na imprensa, porque a internet é a imprensa. Não é errado, etimologicamente, esse raciocínio, mas ele é covarde, porque ele coloca na conta da opinião pública coisas que a opinião pública não tem como dirimir, como deliberar, simplesmente porque não é ela que faz. Então é uma era bem complexa, bem difícil. Eu continuo achando que o melhor a fazer sempre é você ter responsabilidade com as suas fontes e você não é obrigado a dar todas as notícias. Nenhum repórter é obrigado a dar todas as informações de um clube, mas as que ele der tem que estar corretas. Perfeito. Rafael, eu queria levantar uma questão contigo aqui em relação à relevância do rádio nos dias atuais, né? Porque quando surgiu a televisão, disseram que o rádio ia morrer. Aí apareceu a internet e disseram que o rádio ia morrer também. Aí surgiram os serviços de streaming de música e disseram que o rádio ia morrer. Na sua opinião, por que o rádio sobrevive a todas essas profecias? Porque, por mais que se avance em várias mídias, e você tenha hoje um leque muito maior de opções para consumo, algumas coisas só o rádio proporciona. Por exemplo, o imediatismo. Supondo que aconteça algum fato jornalístico aqui, nesse momento que nós estamos gravando essa entrevista, e eu testemunhe esse fato, eu julgo necessário, pelo meu discernimento, pela linha editorial da minha emissora, que eu entre no ar para poder dar essa informação. Se você escrever no Twitter, se você colocar na sua rede social, nem assim você vai ser mais rápido do que eu pegar o telefone, ligar e entrar no ar. Então o imediatismo do rádio ele é insuperável. O rádio trabalha com recursos muito primários para conseguir a agilidade da sua informação. Segundo aspecto é a magia da voz, né? O poder do convencimento, aquilo que a voz traz, aquilo que afiniza quem está ouvindo. O rádio é muito consumido com os consumidores em movimento, né? No carro, no ônibus, na academia. Então, essa pessoa está fazendo uma outra coisa. E aí o rádio é um veículo que permite que você faça outra coisa e o consuma. Isso também só o rádio pode. Porque a televisão, você vai ter que olhar para a televisão para ver a imagem. A internet tem que parar para ler, nem que seja alguma coisa que você receba no seu aplicativo, no seu celular, você para para ler. O jornal, você tem que estar lendo. O rádio, não. O rádio, você pode consumi-lo enquanto você faz outras coisas. Isso também nunca vai ser combatido. Além disso,
existe uma questão própria do rádio que é a herança de comportamento do ouvinte. As gerações mais antigas, que não tinham opções que as gerações atuais têm, elas formaram pessoas, seus filhos e netos, com esse hábito. Eu sou um exemplo clássico disso. E muita gente ouve rádio porque o pai ouvia, porque o avô ouvia. E aí você vai desenvolvendo o hábito que você tem de família, trazendo isso para o seu cotidiano. E como hoje, depois de muito tempo, o rádio, felizmente, né, absorveu o mundo digital como algo para ser seu aliado, não para ser seu inimigo, existem formas de consumo que antes não existiam. Os aplicativos, os streamings, as URLs dos sites. Então você tem várias formas de consumir áudio que não são mais necessariamente ligadas à figura matricial do radinho. E aí, claro, a possibilidade de você aumentar o leque de ouvintes é muito grande. Se cada 100 pessoas que têm um aplicativo da Rádio Globo, por exemplo, 3 estiverem ouvindo a rádio pelo aplicativo naquele momento, eu tenho 3 ouvintes que 15 anos atrás eu não teria. Então, é verdade que outras mídias surgiram, é verdade que outras mídias ganharam espaço, relevância e até uma preferência comercial, mas o rádio ainda é pujante e forte por conta desses aspectos que eu pontuei. Perfeito. E falando agora especificamente da Rádio Globo, que é a rádio com a qual você faz parte, a Rádio Globo CBN, a Rádio Globo está passando por mudanças, está passando por um processo, né, de mudanças em relação ao formato dela. Apesar do Futebol Globo no rádio ter sido mantido, a Rádio Globo agora está voltada mais para uma programação musical, né? Não me corrija se eu estiver errado. Não, é isso mesmo. E está mais ou menos concorrendo com a FM O Dia, a Rádio Mania. Como que você avalia, você como funcionário da Rádio Globo, apesar de você ser do setor esportivo, né? Mas como você avalia essas mudanças na Rádio Globo? Então, Rafael, elas foram necessárias porque o primeiro modelo pensado não deu certo. Não deu certo economicamente, não deu certo em termos de audiência. A rádio perdeu algumas posições no Ibope bem significativas. E a direção, ciente disso, fez um novo estudo e decidiu fazer uma outra nova Rádio Globo, né? É a novíssima, que a gente está até brincando internamente, porque a outra é a nova Rádio Globo, essa é a novíssima Rádio Globo. Não vai ao ar esse... Até poderia, né? Seria até interessante. Você, de alguma forma, iria criar uma correlação com o modelo anterior. Mas não está sendo tratada assim. E ela tem mais sentido, porque ela está sendo voltada para um target que é mais consumidor de rádio do que o target anterior. Imaginava-se que o adulto contemporâneo, né, que é o homem, 35, 50, B mais e A, né, iria consumir a Rádio Globo, porque é mais ou menos o perfil do ouvinte da JBFM. Quando na prática esse homem, o adulto contemporâneo, né, que se fala, que é um cara bem sucedido, uma condição boa de vida, geralmente chefe de família, uma idade, ele já tem hábitos muito bem pavimentados, né? Ele tem o consumo on demand, ele tem o Netflix, ele tem os pacotes pagos de esportes, de filmes que ele quer consumir, ele tem o Spotify, uma conta. Então ele, na verdade, não precisa, teoricamente, ser impactado por uma onda nova que supostamente teria sido feita para atingi-lo. E na prática, se viu isso, a adesão era uma adesão não suficiente. E a direção resolveu fazer uma nova mudança, e agora a rádio é uma rádio mais popular, é uma programação musical o dia inteiro, sim, só o Globo Esportivo das 7 às 9 da noite, com o Marcelo Barreto aqui no Rio, né? E o Oscar Luiz em São Paulo, que continua. E os jogos, as transmissões dos jogos. Eu tenho de manhã um quadro no programa da Vanessa Rich com o Zeca Lima, em que eu falo de futebol às 8h10 e 8h20 da manhã, vendendo aqui meu peixe. Mas é um programa, na pegada do programa, né? Um quadro que fala de futebol, mas entra entre as músicas e os gêneros musicais são todos aqueles que estão sendo tocados nas principais rádios populares do Brasil. A BHFM, que é uma emissora do Grupo Globo, e que é bem sucedida demais, é líder de audiência há alguns anos, lá em Belo Horizonte, é uma espécie de modelo para essa nova formatação. O profissional que gerencia o processo, que é o Jonas Vilandes, é o mesmo que fez isso lá em BH, então ele tem todo o conhecimento, a expertise e a manha do negócio, né? E eu acho, honestamente, Rafa e Altair, que essa Rádio Globo de agora vai dar mais certo do que a anterior. Se derem o tempo necessário, se houver uma monetização, o comercial conseguir trabalhar, atuar, acho que a gente vai ter um resultado econômico e de audiência muito melhor do que o anterior. Legal. E agora sim, mudando um pouco, deixando de falar um pouco da rádio, falando mais especificamente do futebol, como que você avalia o atual momento do futebol brasileiro e também a questão da seleção brasileira, campeã da Copa América, sem o Neymar? Como que você avalia o futebol brasileiro e falando também da seleção brasileira que foi campeã sem o Neymar, a presença do Neymar na seleção? Até, Rafael, para complementar um pouco essa coisa que o Rafa está falando,
Você acha que existe mesmo uma crise técnica no futebol brasileiro? Você acha que a gente está atrasado em relação ao modelo de jogo do futebol europeu? Bom, são duas coisas diferentes, né? Crise de qualidade técnica eu não enxergo. O Brasil continua sendo um exímio exportador de talentos. Recentemente tivemos aí Paquetá, o Rodrigo dos Santos, vários jogadores de Léo muita Duarte qualidade. agora, hein? Acaba de sair o Léo Duarte do Flamengo. E o Antônio do São Paulo não emplaca um ano. Enfim, você tem uma série de modelos e exemplos aí muito bem sucedidos. Acho que a gente consegue produzir jogadores em profusão, e essa essência técnica do futebol brasileiro nunca vai se perder. Agora, modelo de jogo, sim, acho que há um atraso. Acho que os nossos técnicos, no geral, eles se acomodam diante de um cenário comercialmente vantajoso, porque o técnico bem-sucedido no Brasil invariavelmente trafega para o mundo árabe ou para a escola asiática, mais oriental, China, Japão, e aí consegue ter um aporte financeiro gigantesco, e aí fica rico no futebol, né, para usar aqui um termo bem fácil de compreensão, e acaba sendo um cara que a gente pode considerar da linha dos exitosos naquilo que se propuseram a fazer. É lógico que os técnicos europeus, na média, eles têm uma desenvoltura para a leitura do jogo muito mais apurada do que os nossos treinadores. E há um certo entrave político, comportamental, social, para a absorção dos nossos técnicos pelos grandes clubes europeus. Aliás, pela Europa como um todo, né? Técnico brasileiro vai para a Europa, vai trabalhar na Turquia, às vezes, vai trabalhar em Israel, vai trabalhar, mas é uma coisa muito pontual. Muito periférico. Muito periféricos, muito fora do grande eixo. E existe sim uma certa uma retração, né? O mercado é fechado para o brasileiro. Muito em função disso, dessa coisa do o treinador brasileiro ser percebido como alguém acomodado, que não estuda, que não se recicla. Isso é uma média, claro que há exceções, mas também existe uma fobia peculiar própria disso. E sobre a pergunta da seleção brasileira, fez muito bem o Brasil ganhar a Copa sem o Neymar, a Copa América, mas não dá para prescindir do Neymar tecnicamente. Ele é o melhor jogador que o Brasil tem, ele é o cara que é capaz de fazer diferença, é um jogador respeitado no mundo inteiro pelos seus recursos técnicos. Infelizmente tem uma dificuldade enorme de entender o seu papel na sociedade, mas é uma outra discussão. Agora, tecnicamente ele é útil, necessário, tem que jogar. Agora, foi muito bom para o Brasil ganhar sem ele, porque isso aí coloca por terra certas teorias a respeito da qualidade da geração. Nós não temos uma seleção composta por uma geração de protagonistas. É verdade, não temos. Mas temos excelentes jogadores jogando na seleção brasileira. Talvez com oscilações de momentos, de fases, que é normal no futebol, mas excelentes jogadores. Então acho que nós temos condições sim de fazer um trabalho bem estruturado para uma boa Copa em 22. Inclusive foi campeão tendo um achado que foi o Everton Cebolinha. Sim. Que talvez se o Neymar, que joga na mesma posição que o Neymar, talvez se o Neymar tivesse jogado, o Everton Cebolinha teria jogado pouco, entrado pouco nos jogos. Então vale para a seleção uma alternativa ao Neymar. Sim, claro. Um substituto. E na verdade o Everton vai jogar. Como é que o Tite vai armar isso quando o Neymar voltar, não sei. Mas que o Everton joga agora, eu não vejo razão para tirar do time. E, Rafael, o que você acha do uso da tecnologia no futebol, árbitro de vídeo? Você é a favor? Você acha que interfere muito na dinâmica do jogo? Então, sou 100% a favor do árbitro de vídeo, mas sou 100% contrário à maneira como está sendo utilizado. Acho que a tecnologia veio para ficar, entendo que não dá para prescindir disso para transformar, para fazer o resultado de campo ser mais justo. Agora, a FIFA pegou o árbitro de vídeo e criou em cima dele um protocolo. Né? Seria como se você fizesse uma dentadura para alguém que não tivesse dente, e colocasse um monte de ponte, bloco. Mas peraí, dentadura ou precisa de remendo ou do negócio montado? Eu entendo que é um negócio montado, não de remendo. E o que acontece é isso, o VAR veio e com ele veio um protocolo. Esse protocolo, ele limita a ação do VAR e o que é pior, no caso do Brasil, o VAR está escolhendo camisa. Eu não sei se ele escolhe camisa voluntária ou involuntariamente. Seria leviando da minha parte até acusar, porque eu não tenho informação de algo pré-determinado para favorecer time A ou B. Mas está claro nesse Campeonato Brasileiro que o VAR escolhe camisa. Algumas camisas sofrem com o VAR, outras camisas não sofrem com o VAR. Porque alguns lances no futebol são e sempre serão interpretativos. E o VAR não chama em todos os lances. Assim como o árbitro de campo também não chama, não pede o VAR em todos os lances. Então você tem na dinâmica do jogo um componente interpretativo próprio, natural do jogo, e na dinâmica do VAR um outro componente interpretativo.
Ou seja, o VAR e o árbitro de campo eles têm o direito de interpretar quando um pode acionar o outro. Isso não está claro. E aí, como você tem dois polos que são interpretativos, você tem brecha para leituras diferentes e automaticamente uma percepção de injustiça. O VAR está se mostrando em alguns momentos injusto no futebol brasileiro por conta da aplicação dele, não a tecnologia em si. Falando um pouco da questão agora mais financeira aqui dos clubes do Rio, a gente sabe que o Flamengo ele tem hoje uma posição privilegiada em relação a finanças e tal, em relação aos outros 3 clubes grandes aqui da cidade. Você acha que isso é um bom indicativo que os outros clubes possam seguir esse modelo do Flamengo? O Botafogo, inclusive, pegando esse gancho do acordo com os irmãos Moreira Salles e tal. Você acha que essa discrepância ela é boa ou ruim? Essa discrepância financeira entre os clubes do Rio? Eu acho péssima, ela tem uma origem. Ela tem a origem no momento em que se permitiu fazer um contrato específico de televisionamento para cada camisa. Quando nós tínhamos aquele modelo em que havia os 5 gigantes e os 7 grandes, havia um equilíbrio um pouco maior. A Premier League, por exemplo, é uma competição que foi inspirada no modelo do Clube dos 13. Então realmente uma situação complicada nossa, porque a gente não consegue nunca se livrar desse complexo de colônia de exploração. Porque se a gente conseguisse isso, teria capacidade de saltos muito maiores. O Brasil criou o modelo e não assinou a patente. A pólvora foi criada aqui, hoje a Inglaterra que usufrui, tendo o melhor campeonato do mundo. E por que ele é bom? Porque ele tem uma distribuição um pouco mais equitativa de receitas. E nós tivemos isso aqui em outras épocas. Hoje em dia, não. A partir do momento que você consegue ter uma situação de dar a cada clube a condição de negociar diretamente com a detentora dos direitos de televisionamento e outras marcas os seus contratos, automaticamente você cria uma diferença entre as marcas. Eu entendo que o Flamengo e o Palmeiras não podem ser fortes se os adversários não forem. Hoje você tem nesses 2 clubes um diferencial, o Palmeiras por um aporte financeiro e econômico e o Flamengo por conta de uma estrutura política pavimentada internamente que dá a ele uma sobrevida estrutural muito mais, de uma projeção muito maior do que a atual. 2 modelos de exceção por conta especificamente disso. Agora, outros clubes como o Grêmio e o Cruzeiro conseguem também ter bons resultados e manter o mínimo de competitividade. E no mais, algumas camisas que são muito grandes e que passam por um perrengue enorme dentro do seu dia a dia. E como o Brasil tem uma característica própria de rivalidade regional, aqui, diferentemente de outros lugares, a Inglaterra tem um pouco isso, mas a Premier League sepultou um pouco esse modelo antigo. As rivalidades no Brasil elas foram construídas através de confrontos regionais. E aí o Brasil é o único país do mundo que tem 12, 13, 14 camisas altamente pesadas, com responsabilidade de resultado sempre. E você não consegue dizer para o torcedor do Vasco, do Santos, do Atlético Mineiro, que o time dele não é mais um time grande, do Fluminense, do Botafogo. Você não consegue dizer isso, ele não vai acreditar nisso. Até porque não é. Eles continuam sendo grandes e serão sempre grandes pela fatia de mercado que eles impactam. É muita gente. Todos têm mais de 2 milhões de torcedores, comprovadamente. Torcedores consumidores de pacote de televisão, de produtos licenciados, de ingressos. Então você tem uma gama aí a atingir, a impactar, essa gama que ela quer ter sempre resultado. Então eu acho que hoje essa discrepância econômica ela é um mal para o futebol brasileiro, mas ela é fruto de um modelo que foi permitido. Quando nós tínhamos um olhar um pouco mais estruturado para o todo, não só para o nosso umbigo, o futebol funcionava muito melhor. E ainda falando de times grandes, né, de futebol brasileiro, futebol carioca, eu sei seu time do coração, não sei se posso revelar aqui. Pode. Você quer revelar? Rafa, todo mundo que entra no futebol tem time. Com certeza. Ninguém que trabalha no futebol sem time. Até porque a pessoa pensa em fazer o jornalismo quando quer entrar na área esportiva por ter um time, por gostar. Né? Isso é normal. Posso revelar que claro, seu time você quer? Vasco. É Vasco. Sou Vasco, sou sócio do clube, remido inclusive. Pois é. Paguei 25 anos, não pago mais. Justamente por isso, por essa sua atuação dentro do Vasco já, como repórter, como comentarista, atuando no meio do futebol, na imprensa e também por ser sócio do Vasco, queria saber se você em algum momento pensa em entrar para a política do Vasco e qual é a sua opinião sobre a gestão do Alexandre Campelo. Eu não tenho essa pretensão, não faz parte do meu modelo. Eu costumo dizer que para eu conseguir isso, primeiro eu tinha que fazer um estágio no Bom Sucesso. Vamos falar sobre ele já já. Estamos já falando sobre o Bom Sucesso. Mas não tenho pretensão, eu não tenho nem qualificação para isso. Eu sou contra, por natureza minha, eu sou contra o aventureiro. E se eu sou contra o aventureiro, não posso ser eu um praticante dessa aventura. Eu tenho parentes meus que fazem parte da política do Vasco. Meu tio, Orlando, ele foi vice-presidente financeiro na gestão do Campelo.
quando o Campelo assumiu com o Identidade Vasco, né? Meu tio é ligado ao Identidade Vasco. Meu primo, Fred Lopes, já foi do Identidade Vasco, hoje ele participa de um outro movimento do clube político, já foi vice de futebol, vice de patrimônio. O Fred é um cara conhecido na política do Vasco, é meu primo. A bisavó dele era a irmã da minha bisavó. Então tem uma ligação familiar muito forte dentro do clube, mas eu não pretendo participar disso, que fique muito claro para quem está assistindo a gente, que eu não tenho ligação política com ninguém. Eu tenho meu sangue em duas correntes, mas eu não tenho nenhuma ligação política com ninguém. Como sócio, já participei de vários processos, voto desde 1994, então assim, para mim, não tem... eu sempre procuro ter as minhas decisões pelo que eu entendo ser melhor para o clube, independentemente de qualquer tipo de amarra que comigo não existe. O que existe hoje é uma gestão nebulosa, uma gestão que sofre de falta de transparência, uma gestão autocrata, muito parecido com o modelo do Eurico Miranda. A diferença é que o Eurico, pelo menos, dava mais a cara para bater. Ele não se importava muito com o fato de ser tudo atribuído para ele gostava de ser o mal, era o mal que gostava de ser percebido como tal. E aí ele conseguia desenvolver enquanto o Vasco teve dinheiro. O Vasco foi um clube pujante, quando deixou de ter, ele antes de morrer, ele declarou que se tinha uma coisa que ele se arrependia da vida, era de ter brigado com a TV Globo, depois de chegar a logomarca da SBT na final do João Avelange de 2000, disputado em janeiro de 2001. Ele sabe quanto aquilo fez mal ao Vasco a médio e longo prazo. E o Campelo tem um comportamento semelhante, porém sem conhecimento, sem a base, sem a bagagem, com amarras ainda mais nebulosas. Não é provido do tamanho e da capacidade de articulação política que o Eurico tinha. É um cara que não tem palavra, né? Comprovou-se isso por várias atitudes que ele vem tomando desde que ele assumiu a presidência do Vasco, não só com o pessoal de identidade, começou lá atrás com o Brant, depois com o pessoal de identidade, depois com outras pessoas que estão apoiando. Então, você é uma pessoa que hoje dirige o clube, comanda o clube, até se percebe nele uma tentativa de fazer algumas coisas positivas. Tem gente muito boa trabalhando com ele, Bruno Maia, VP de marketing, um ótimo quadro, um cara dedicado, competente, focado na marca Vasco, que está conseguindo bons resultados, mesmo sem o time ajudar. Agora, ele, Campelo, tem uma gestão de críticas, passivo de críticas, porque efetivamente não é aquilo que imagino a grande massa vascaína gostaria. Para encerrar esse assunto de Vasco, uma opinião sua como torcedor e como membro da imprensa. Você acha que o Júlio Brandt tem potencial para ser essa, digamos, salvação que o Vasco precisa, já que a torcida deposita tanta esperança nele? Rafa, eu não conheço o Júlio Brandt para dizer para você com todas as letras se ele pode ou não pode ser um grande presidente do Vasco. O que eu sei é que ele precisa conhecer um pouco mais Vasco, porque ele conhece pouco o clube, nas amarras, nos meandros, nos corredores do clube. Muita coisa é resolvida naquele corredorzinho que liga o social para a lanchonete, o social para a tesouraria, o social para a secretaria, daquele corredor mais largo, onde tem o infanto juvenil, onde tem o ginásio, mais adiante um pouco, onde lá atrás tem a estrutura para a base, as quadras. Muita coisa vai além dali daquele complexo do campo, né? Tem coisa que se decide na igreja, só das vitórias, tem coisa que se decide nas reuniões do Conselho Benemérito, que são realizadas no ginásio do fundo, perto da saída do clube. Tem coisas que são decididas naquelas estruturas embaixo da piscina. Ele precisa conhecer o clube como um todo, né? E ele não conhece, isso eu posso dizer. Ele precisa conhecer mais o clube como um todo. O Vasco não é só futebol. E o que determina a eleição do Vasco não é só futebol. A história mostra isso. Então, acho que falta a ele um pouco mais desse conhecimento. Ele não me parece muito disposto a ter. Pelos comportamentos, ele acha que o apelo popular será suficiente para fazê-lo presidente do clube. Temo que essa obsessão se transforme futuramente, caso ele venha ganhar, numa gestão irresponsável, que é algo que não pode acontecer. O Vasco tem que ter time forte? Tem. Brigar por títulos? Evidente que sim. Mas não pode ficar com dívidas, não pagando funcionários, aumentando o passivo trabalhista, dilacerando patrimônio como o senhor Roberto dinamite dilacerou no seu segundo mandato, entre 11 e 14. Então, é necessário fazer algo mais bem pavimentado. E eu acho que o Júlio, depois de 2 processos eleitorais, ele já deva ter entendido um pouco como funciona a política do clube e venha com um pouco mais de estrutura para uma nova eleição. Sem contar com certas questões que, na verdade, não acontecem dentro da política do Vasco. O grupo dele é formado por pessoas, me parece, de boa intenção, jovens vascaínos, que querem ver o Vasco de novo poderoso esportivamente. Isso é legítimo. Agora, para me convencer de que ele seria a solução para o Vasco, que é a sua pergunta,
Eu precisaria de mais elementos que hoje eu não tenho, não. E falando agora do seu, se posso dizer assim, o segundo clube do coração, É que minha é o Bom missão. Sucesso. Minha missão. O Vasco é minha paixão, o Bom Sucesso é minha missão. Pois é, o Bom Sucesso, não sei se você lá pensa em tentar ajudar o clube na política, e o Bom Sucesso está na final da Taça Santos Dumont, né? Empatou ontem, jogou a semifinal ontem, empatou, vai fazer a final quarta-feira agora contra o América. Vale dizer que o programa vai ao ar no domingo, a gente está fazendo aqui na segunda, então no domingo já teremos o resultado, né? Vale então, falar isso pro... você assume comigo. Se o Bom Sucesso ganhar do América quarta-feira, você vai agora fazer um corte e vai subir o hino do Bom Sucesso. Sobe som, hino do Bom É o Sucesso. nosso diretor ali, o diretor aprovando, Então é isso. Aprovou. Por mim tá ótimo. Pois Mas é. jogo difícil quarta-feira com o América, não é fácil não. O América tem camisa também, um tradicional, né? Não deixa de ser um clássico, né? Podemos dizer assim. É um clássico romântico, né? O Bom Sucesso é a minha missão de vida. Eu virei sócio do Bom Sucesso quando eu tinha 12 dias de vida. Não são 12 anos, 12 dias. O meu pai era diretor social em 78 e aí eu nasci em maio de 78, dia 3, e ele, dia 15 de maio, minha admissão tá lá, registrado no clube, e botou de sócio do Bom Sucesso com 12 dias de vida. E aí com 20 anos eu fiquei remido. Com 20 anos eu não pagava mais o Bom Sucesso. E aí com o tempo eu ia entrando na imprensa e começando a trabalhar, ajudei muito o clube em algumas coisas, na divulgação, fui o cabeça de um processo que fez com que o clube tivesse uma festa do centenário. Não teria, mas felizmente consegui juntar muitas pessoas que amam o clube lá no bairro. Fizemos uma coisa muito bacana. O presidente na época, o Zé Cassimões, me agradece até hoje, em 2013. E ajudei muito o Bom Sucesso, dando suporte lá à galera do futebol, na época do Jair Moreira como empresário. Ganhei benemerência do Ari Amancio, que é o atual presidente. Na época ele me deu benemerência, sou benemérito do clube. E o Bom Sucesso, sim. Esse sim, eu, em breve, quando minha vida permitir, eu tenho 5 bocas lá em casa. Minha mulher, minhas 2 filhas e minha sogra, que moram comigo. Preciso trabalhar, né? Não pouco, preciso trabalhar muito. Mas um dia, quem sabe, me tendo condição, eu pretendo sim ajudar por uma ligação sentimental, pela maneira como eu sou recebido, tratado, por ser reconhecido no bairro como uma pessoa. Já que estamos gravando segunda-feira, começa hoje Bom Sucesso, nova novela das 7, imperdível. Já encontrei a Graça Mazafera no mercado, lá na rua, tá cheio de Castro. Fui comprar pão. Pô, é bacana você encontrar a Graça Mazafera, né, amor? Legal, você passar e encontrar a Graça e tal. É bacana ver o bairro sendo novela e, enfim, é um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo lugar onde eu nasci e fui criado e moro até hoje. É até meio complicado falar de Bom Sucesso porque a relação sentimental é muito forte. Mas pretendo sim. Acho que um dia alguma coisa eu serei dentro do clube. Rafael, falando agora um pouco com relação ao problema de saúde que você teve em 2011, foi uma história de superação muito bonita, muito forte, né? Um exemplo para todo mundo que acompanhou, que torceu por você, enfim. Queria que você resumisse pra gente assim, o que aconteceu e como é que você está hoje, tá tudo bem? Tudo bem é uma pergunta difícil de responder. Não, tá 98%. 98%, bem. Eu tô produtivo e operante. Ótimo. Fico algumas sequelas, não tem como ser 100%, tem uma sequela renal, é importante que eu trato com medicação, tem uma pequena sequela motora, especialmente na perna direita, eu não tenho todo o movimento no pé direito, tenho perda de massa glútea do lado esquerdo, uma dormência constante do joelho para baixo. Agora, para quem teve 3 isquemias cerebrais, 3 paradas cardiorrespiratórias, embolia pulmonar, hemorragia digestiva, hepatite medicamentosa, falência múltipla de órgãos, trombose. Esqueci alguma coisa, amor? Não, né? Para quem teve tudo isso, não dá nem para considerar. Né? Deus foi muito generoso comigo. Tem uma relação muito boa com ele. Me deu até uma segunda filha, Maria Fernanda. Podia ser Maria Vitória, né? Porque uma Vitória poder ter tido uma outra filha em 2015. A minha mais velha está com 10 anos, a Maria Luísa, nasceu em 2008. E foi um negócio assustador, né? Eu entrei no hospital dia 12 de outubro de 2011, caminhando na Casa de Saúde de Bom Sucesso, que foi onde eu nasci. Eu ia morrer onde eu nasci. Coisa rara, né, inclusive. E aí, quando eu fui verificar minha pressão, me sentindo um pouco mal, enjoado, fraco, mas entrei andando. A médica de plantão lá na emergência me examinou e verificou minha pressão estava 7 por 0. Eu estava morrendo em pé. Estou morrendo conversando com ela, como estou conversando com vocês aqui. E aí, rapidamente ela me internou, me colocou no soro, tomei lá um remédio, me apaguei. E aí eu só lembro de ter acordado 2 meses e meio depois. E aí que aconteceram todas as histórias. Minha mulher, que é o esteio da minha vida, não seria nada sem ela. Preocupada com a minha situação.
fez contatos com o Heraldo Leite, que era meu chefe na época, com o Gilmar Ferreira, que era meu gerente, relatando que eu estava... Depois de 2 dias eu fui piorando, né? E aí o Gilmar Ferreira e o Michel entraram em contato com a direção da rádio, com o Michel Simoni, que é um grande irmão meu. Aliás, saindo daqui, eu estou indo encontrar com ele. Ele está indo morar na Suíça, né? Ex-médico do Fluminense. Coordenador médico do Fluminense. Muito amigo meu, vou me despedir, que ele vai morar na Suíça com a mulher, com a filha. Faz ele muito bem, que se eu pudesse fazer o mesmo. Michel é um baita de um cara, um ser humano fantástico. Se o mundo tivesse talvez mais uns 5 mil Michel Simoni, o mundo estava salvo. Ele pegou o telefone, ligou pro Luiz Fernando, que era um amigo dele, pegaram os dois, uma moto, o Michel anda de moto, né? Botou moto, foi na garupa da moto, o Luiz Fernando levou o Luiz Fernando, que é um intensivista, lá para a Casa de Saúde de Bom Sucesso. Ele me examinou, chamou minha mulher e falou assim: olha, você autoriza a remoção para um lugar melhor? Porque aqui ele não tem 6 horas de vida. Sendo que ele pode morrer no caminho. Tem esse risco. A minha mulher, você vai morrer aqui, gente, vamos tentar, né? E assim me transferiu para o Capadó. Chegando lá, estava uma estrutura montada, contatos feitos pelo Michel Simoni, um homem muito bem relacionado. Quem viu a cena, né? Quando eu cheguei, tinha um cockpit lá me esperando. Enfermeiros, médicos, assistentes, todo mundo lá esperando eu chegar. Eu tinha que entrar logo no respirador, enfim, no meu caso exigia essa pressa. E aí eu fiquei em coma induzido durante 2 meses e meio. Várias intercorrências ao longo desse período, até que do dia 27 de dezembro eu saí do coma induzido. E aos poucos recuperei minha consciência. Ainda fiquei mais 5 meses e meio no hospital. Quando eu saí do hospital, dia 12 de junho de 2012, né? Internei Dia das Crianças e saí Dia dos Namorados. Eu fiquei mais 6, 7 meses em cadeira de roda. Voltei para fazer uma cirurgia reparadora no meu pulmão. Descobriram um outro problema, fiquei mais 1 mês e meio internado. Voltei a trabalhar dia 15 de março de 2013, depois de praticamente 1 ano e meio sem poder trabalhar. E eu sou grato demais à então direção da Rádio Globo, ao Rubens Campos, ao Giovanni Faria, que não mediram esforços para que fosse dada toda a condição para o meu tratamento, com médicos especializados, os melhores da cidade do Rio de Janeiro, pagos por fora pela empresa, né, que o plano não cobria. Médico bom, o plano não cobre, né? Médico muito bom, não os que são... Todos são bons, mas médico muito bom, médico muito fera, plano não cobre, meu conveniado. E aí a direção da rádio falou lá, o Rubens Campos, na época era o diretor, disse com todas as letras: não quero que se meça esforço para salvar a vida do Rafa. E assim foi feito. Aqui estou eu para poder contar essa história com alegria, com satisfação. Zero de trauma, zero de problema. Tive sim uma série de complicações de cabeça. Voltei para a terapia, faço terapia até hoje. Mas eu me sinto um vitorioso, olho para tudo isso como vitória, com alegria, com satisfação. Por isso que eu falo disso sem nenhum tipo de preocupação, porque é algo para ser comemorado na nossa alimentar. Sem dúvida, sou um vitorioso mesmo. Falando ainda nesse assunto, teve um vídeo que ficou muito famoso do Oswaldo de Oliveira, na época treinador do Botafogo. Uma coletiva de imprensa. Uma coletiva de imprensa, né? Que ele falou com você que era bom te ter ali de volta, né? Ver você ali pleno no exercício das suas funções. Tem algum outro treinador que você tenha, ou jogador que você tenha um bom relacionamento? E o contrário também, existe aquela pessoa que você, poxa, esse aí é inacessível, não consigo falar? Assim. Alguns caras não me conhecem, que é normal. Alguns eu tive problemas no mundo do futebol, não são muitos, mas alguns eu tive. Felizmente, no geral, a minha relação é muito boa com quem trabalha, né, no futebol. Eu tive algumas complicações, um exemplo claro é o Alemão, o zagueiro foi do Vasco em 2005. Ele me deu uma entrevista em que ele disse, entrevista normal, vamos gravar, vamos, eu gravando com ele, em que ele contou uma história de um jogo que ele jogou, e a gente estava pautado para fazer matéria com pessoas que tenham vivido no futebol jogos que supostamente estavam armados. Porque era a fase que houve aquela denúncia do André Rizek a respeito da manipulação do Edilson Pereira de Carvalho. E aí eu consegui uma entrevista com um alemão, ele me contando que ele jogava no clube, ele não falou o nome do clube, e que em um dado momento ele, capitão do clube, foi chamado pelo juiz e falou assim: vocês têm que pede para alguém cair na área, tem que dar um pênalti para vocês. E aí ele não entendeu muito bem como é que pede para algum colega seu cair na área, tem que dar um pênalti. E aí o alemão não entendeu muito bem, falou com o jogador, o cara falou que na hora o juiz pimba, calma. E ele contou isso gravando. O Luiz Sveiter, então presidente do STJD, pediu a fita. Não chegou a ser exibido? Foi ao ar. Foi ao ar. E aí, a matéria foi consensual. E aí o Sveiter pediu a fita. Quando o Sveiter pediu a fita, o Vasco emitiu uma nota oficial, só que eu tinha acabado, eu entrei de férias naquele dia. Eu trabalhei no sábado e domingo foi a coletiva do Sveiter, eu na casa do meu sogro, em Campo Grande, não era nem casado. Vendo a matéria, eu vejo o Sveiter dizer que ele queria, que ele estava
dizer publicamente, estou pedindo à Rádio Globo a requisição das gravações do Alemão e do Celso Roth, então técnico do Botafogo, numa entrevista a Francisco Aiello, que também contou a mesma coisa. O Vasco emitiu uma nota oficial dizendo que não era verdade. O Alemão convocou a imprensa no dia seguinte dizendo que eu gravei com ele escondido, sem ele ver que eu estava gravando. Certamente deve ter sido orientado. Foi, e aí aquilo me enraiveceu. Liguei para o Roberto Garofalo, que é o diretor de comunicação do Vasco. E aí o Garofalo falou, não, fala com o presidente. Liguei para o Eurico, fiquei muito nervoso. O Eurico pediu calma. Não, fica tranquilo e tal. Como que ele diz assim? Foi a solução que eu tive que dar para poder proteger meu professor do jogador. Eu falei, ok, você protege o jogador, mas não me sacaneie. Não tem nada com isso. A entrevista que ele deu foi... E aí, com ele não falei mais, não me dirigi mais. Como Deus está vendo tudo, tempos de deposição, do Vasco sumiu no futebol. Mas é um caso que eu lembro assim, de uma pessoa que foi... teve um comportamento indevido comigo. Embates de entrevistas, muitos. Agora, fiz muitos bons amigos no futebol. Posso citar alguns aqui. Branco é um grande amigo no futebol. Renato Gaúcho é um grande amigo do futebol. É marrento mesmo, Gaúcho? Renato, é só o Renato fachada? é mamado, caramba. Mas o Renato é um cara que ele gosta de quem ele gosta. Assim. Eu costumo dizer que o coração dele é diretamente proporcional à marra. Porque ele tem um coração gigantesco, assim. É uma coisa... Ele é daquele jeito dele, falastrão e tal. Até um dia a gente voltando do jogo do Vasco, ele como técnico do Vasco em 2007, e no avião, era aquele voo que faz aquela curva ali pela enseada de Botafogo, muito bonita a imagem, né? Quem tá na janela vê o Cristo do Pão de Açúcar. É sensacional essa imagem. Eu tô sentado na janela, tô vendo aquilo, admirando a minha cidade, e na fileira atrás tá o Renato Gaúcho na janela, né? Aí eu, pra brincar com o Renato, falei assim, aí Gaúcho, tem que respeitar, essa cidade é muito bonita, né? Ele é, e eu mando pouco nela. É só pra citar um exemplo do Renato, que eu mando um beijo no coração, grande amigo, leal, cobri Vasco e Fluminense com ele. É um dos bons amigos que eu fiz de futebol. Branco também é um grande amigo. Conca é seu amigo? Conca é meu amigo. Conca não é amigo de ninguém, mas é meu amigo. Não falava nem com a imprensa. Mas é porque a condição com o Conca foi uma coisa bem curiosa, porque ele jogava no Vasco em 2007, eu cobri o Vasco. E ele não dava entrevista, ele deu uma entrevista, duas, né? Aí terminou o ano, eu saí do Vasco, foi direcionado para cobrir o Fluminense. E o Conca foi para onde? Pro Fluminense. Pré-temporada em Vitória, vai ser apresentado o Conca, a imprensa inteira lá no Clube dos Estivadores de Vitória. Aí traz o Alexandre Bittencourt, que era de imprensa, traz o Conca pra entrevista, assim, o Conca olha na minha cara e fala assim, ué, você aqui? Eu falei, e você também. Como que diz? Tá surpreso que eu mudei de clube? Você também mudou. E aí ficou aquele clima descontraído, aí pronto, ele gostou muito de mim, já me deu algumas exclusivas, conheço a Paula, conheço os irmãos dele, enfim, Dari é um grande amigo que eu fiz no futebol, e eu sei que eu sou um privilegiado, pouca gente tem essa relação com ele. Carlos Alberto é meu amigo, Radamés é meu amigo, Juliano é meu amigo, foi um dos meus jogadores quando eu fui supervisor de futebol de salão. Né? Tem isso também, que não está na pauta. Durante 4 anos, eu trabalhei 2 anos no clube do subtenente, sargento do Exército, 2 anos no Fluminense. Aí trabalhei com o Toró, Juliano, Radamés, Leme, Renato Augusto e vários jogadores aí que estão no futebol, alguns deram certo, outros nem tanto, mas é normal. E aí eu tenho bons amigos, assim, alguns jogadores, o Rui, lateral direito do Botafogo, e o Chay, zagueiro do Botafogo, se tornaram meus amigos, muito tempo que eu não os vejo, tenho saudade deles, inclusive. Na época de Botafogo 2004, foram 2 grandes amigos que eu fiz. O Washington Coração Valente, meu irmão, Thiago Silva. O Emerson Sheik tem uma ótima relação com ele. Fred me adora, relação ótima com ele também. Rafael Sobes, aquele Fluminense de 2011, né, que eu cobri muito. É um Fluminense que tem uma relação bacana com todo mundo. O Abel é um querido do futebol também. Dário Lourenço, cobri Vasco com ele, se tornou um amigo também. E muita gente, se eu for citar todos os amigos que eu fiz de futebol aqui, eu vou perder aqui o programa inteiro, não vou conseguir lembrar de todos. Citei apenas alguns aqui que são mais próximos. Além dos dirigentes, né? Uma relação muito bacana com o Rubens Lopes, com o Marcelo Viana, com o Peter Simpson, o Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense, e o Celso Barros, são meus amigos também. O Ricardo Tenório, que perdeu a eleição, também é muito meu amigo. Enfim, tem bons amigos no mundo do futebol, não posso me queixar. Tem um outro jogador também, a gente queria saber se você pode contar alguma história curiosa que você já teve. Sei que você já contou essa do Alemão, mas uma história, digamos assim, positivamente curiosa. E eu sei de uma história do Felipe Melo. Ano passado você estava reportando um jogo Botafogo e Palmeiras, se não me engano, primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no estádio Newton Santos. E o Felipe Melo, queria saber se você é próximo dele, ele que é considerado um pitbull no futebol, um vilão, digamos assim, no futebol por muita gente. Mas acho que você pode dar uma outra versão do Felipe Melo.
E ele falou com você alguma coisa durante o jogo, ele te reconheceu ali atrás do gol, né? Queria que você contasse essa A história. história é muito boa. Eu não citei o Felipe Melo de propósito quando eu citei os jogadores, porque você me perguntar dele, eu sabia disso, porque essa história é muito clássica. O Felipe Melo é o seguinte, ele era... Quando eu comecei minha carreira no futebol de salão, cobrindo pra Rádio Relógio, o Felipe Melo era pivô do Tio Sam, Mirim de 95. Eu cobria muito o Mirim do Vasco, né? Que é onde tinha meus amigos. Eu entrei no futebol de salão através do goleiro do Mirim do Vasco, Rafael Domingos, meu amigo de infância, está lá em Portugal agora, largou futebol, é engenheiro, está morando em Portugal desde o ano passado, ele me levou pro futebol. E aí eu comecei cobrindo o Mirim do Vasco, o time foi campeão carioca. E o Felipe Melo jogava no Tio Sam, que era o adversário do Vasco principal, fez a final. Acabou que o Vasco foi campeão, mas o Felipe Melo foi um destaque, artilheiro do campeonato, junto com o saudoso Thiago Jota, que era o craque do time do Vasco. E 2 anos depois, o Madureira montou um timaço para disputar o brasileiro de futebol de salão infantil, lá em São Paulo. Porque ele ganhou o Metropolitano de 96, então ele tinha o direito de disputar o brasileiro de futsal 97. Jogadores até 14 anos. E o Madureira contratou o Felipe Melo. O Tio Sam não tinha categoria infantil. O Felipe Melo era jogador do campo do Flamengo e jogava salão no Madureira. E no salão ele era pivô. Ele é volante, né? Mas ele no salão era pivô. E um excelente pivô. Muito forte, muito recurso, batia bem com as 2 pernas. E aí o Madureira chamou ele para jogar lá e aí teve uma viagem para São Paulo e que o Madureira me chamou para ser um jornalista da delegação. E por que eu fui chamado? Porque eu ajudei a montar o time. Como eu fiquei muito amigo dos garotos do Vasco, e o Vasco não tinha infantil, eu levei o Rafael Goleiro para o Madureira, o Rafael Goleiro foi chamando os outros, e aí o Madureira montou uma seleção em 97, foi campeão infantil, e foi jogar o brasileiro, foi em 3º lugar. E aí o Felipe Melo não era do grupo do Vasco de 95, mas também no reforço desse time. E ficamos amigos. Tem até uma passagem em que um jogo contra a Juventus, na fase classificatória, ele sai do jogo, ele é retirado pelo técnico Mauro Vitor. O Mauro Vitor vai e coloca um outro pivô no lugar dele, e aí ele vai e senta no banco, revoltado, e aí o Madureira toma mais um gol. E aí ele vai e comemora o gol do time adversário. E aí todos os garotos queriam mandar ele embora. E ele bate no meu quarto à noite no hotel, pô, Rafael, me ajuda, quer me mandar embora. Eu falei, pô, Felipe, você pisou na bola, cara. Tô bem arrependido, pô, me ajuda e tal. Eu falei, tá bom, vou te ajudar. Chamei o Thiago Jota, falei, ó, mas não dá, tá arrependido, dá uma chance pra ele. Aí fizeram uma reunião, resolveram perdoar o Felipe e ele continuou até o fim. E aí nós ficamos com amizade e tal. O tempo passou. Ele seguiu a vida dele, foi pro Flamengo, se profissionalizou, foi pra Turquia, e aí vai pra seleção brasileira com Dunga, né? E a partir daí, um belo dia eu fui cobrir a seleção brasileira, que eu vejo lá na Grande Comari ele. E aí ele tá descendo ali, antigamente você fazia a entrevista com jogadores de seleção, era antes do treino. Era um grande corredor que o Rodrigo Paiva, assessor de imprensa, montava, você descia, ficava ali, já portas todos ali do lado, e os jogadores desciam para poder ir pro campo. E paravam ali para dar entrevista antes do treino. Aí o primeiro dia nosso lá, eu parado, eu ficava sempre entre o Tino Marcos e o Fernando Fernandes, né? Malandramente, bem posicionado. Pro Tino Marcos e pro Fernando Fernandes eu vou parar sempre, eu vou na rebarba. Quando o Tino Marcos chama o Felipe e começa a perguntar, que eu boto o microfone, o Felipe para a entrevista, fala, Rafa, me dá um abraço, e ninguém entendeu nada. E eu, irmão, que bom te ver aqui, como é que você tá? E a família, pô, soube que você casou? Eu falei, casei e tal, tô com uma filhinha. Pô, cara, que bacana, não sei o quê. Pô, e aí o pessoal do salão e largou o Tino Marcos. Eu falei, ô Felipe, eu acho que o Tino quer falar com você. Assim, aí eu tive que me conduzir, porque não era momento para resenha. Embora não houvesse na seleção, momento para resenha. E a partir dali a gente se encontrou muitas vezes e ele gosta muito de mim. E aconteceu esse episódio que o Rafael fez referência, né? Eu acho que eu tenho certa vocação para me dar bem com o bad boy, né? O Felipe tem um temperamento muito duro, muito difícil, ele é uma personalidade muito forte. E aí o jogo era Botafogo e Palmeiras, eu estava atrás do gol. E aí o jogo tá rolando lá no estádio do Newton Santos, de repente eu escuto. Eu escuto não, eu tô olhando para baixo. E o Ayrton Campos, né, da Rádio Tupi, me cutucou e me apontaram pro campo. Quando eu olho pro campo, era o Felipe Melo. Olhando para mim, e aí, tudo bem? Eu falei, fala, irmão, tudo bem? E era escanteio pro Palmeiras. E ele no ataque, né? Como é que estão as coisas aí na rádio? Eu falei, tá tudo bem, cara, mas eu escantei pro teu time, irmão. Depois eu falo contigo. Ele voltou pro campo. Aí eu registrei no ar, porque foi uma cena muito curiosa. Aí no segundo tempo,
No segundo tempo, o Botafogo estava atacando para onde eu estava. E aí tem um lance em que um goleiro do Palmeiras se machuca e o jogo é paralisado. E eu tô de novo olhando para baixo, amarrando o tênis, eu não sei, eu tô atento a alguma coisa. Ele vem, ele sai do campo, ele inquieto, não conseguiu esperar depois do jogo. Ele sai do campo, vem me dar um abraço. E aí as câmeras do Sport TV flagram esse momento, em que ele vai, me dá um abraço e tal. E aí, pô, cara, que bom te ver e tal. Eu falei, pô, também, irmão, vai. E foi embora. No final eu não consegui falar com ele, porque o ônibus do Palmeiras foi numa área que eu não conseguia acesso. Mas aí depois eu mandei um WhatsApp pra ele, a gente conversou e tudo. Essa história foi engraçada, eu contei no ar, porque é muito inusitado, né? E o Sport TV se registra. Fui pra sair do campo, falar cumprimentar o repórter, só que eles não viram que era eu. E talvez, mesmo que visse, não significa que iam dizer, né? Rafael Marques, já de Grupo CBN. Mas assim, ficou uma história bem curiosa mesmo. E já seria uma história curiosa se fosse qualquer jogador. Se torna ainda mais pelo fato de ser o Felipe Melo. E aí, quando o Palmeiras é campeão brasileiro em cima do Vasco em São Januário, termina o jogo, os jogadores no campo dando entrevista, eu boto o Felipe Melo lá, ele tá falando comigo, muita gente. E aí ele sai para uma corrente no campo. No final, eu passei para outro repórter e tal, ele sai da corrente e ele vem atrás de mim. E os repórteres vão atrás dele, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Eu falei, tô aqui, irmão. Pô, cara, não some não. Ele veio atrás de mim, aí todo mundo veio atrás. Ele tem um carinho muito grande por mim e acho que um pouco de gratidão também por conta ainda desse episódio lá de 22 anos atrás. Legal. E atualmente, agora, voltando a falar de rádio, voltando a falar da sua vida na rádio, você começou a carreira como repórter brilhantemente e de um tempo pra cá... Só quanto? Por mim, acho que todos os ouvintes, né? Não. Pois é, agora muito. você atua mais como comentarista e como apresentador, né? Como que foi para você essa transição de função, apesar de ser tudo um ambiente de rádio, mas são funções diferentes? Como que foi para você? A de apresentador começou antes de comentarista, porque por questão de escala, né? O primeiro programa de rádio que eu apresentei foi o No Giro da Bola, da Rádio Relógio, em 96. O Kleber Moura era o chefe da equipe, ele apresentava o programa, era sábado à noite na Rádio Relógio, das 8 às 10, uma resenha só sobre futebol de salão. Um belo dia o Kleber me ligou, umas 2 da tarde, telefone fixo lá de casa, extremamente gripado, rouco, e disse, você tem condições de apresentar o programa? Eu falei, tenho, me tremendo todo, né? Mas fui, apresentei e acho que não fui mal. Depois, em 99, em 2000, o Felipe Cardoso me deu uma chance de apresentar o Momento Esportivo na Rádio Brasil, muito orgulho. Eu tenho até hoje a fita desse programa, o primeiro que eu apresentei na Rádio Brasil. O da Rádio Relógio, infelizmente, não tem mais. E apresentei algumas vezes. E aí, quando eu fui para a Rádio Globo, na Rádio Tupi, eu já tinha uma experiência que não era a minha função principal. Mas aí, por conta de escala, e o Heraldo Leite sempre com aquela preocupação de dar oportunidade a todo mundo, ele mexeu muito com as peças. Então, eu invariavelmente apresentei um Globo Esportivo, um panorama esportivo, abri uma jornada, fiz um balanço final. Isso lá começou mesmo lá em 2007, por aí. Em 2011, mas ainda sempre uma função esporádica, não era minha função principal. Tinha que fazer uma vez o mês inteiro as férias do garotinho no Globo Esportivo, janeiro inteiro. Em 2011, antes da minha doença, o Luiz Mendes estava doente, ele inclusive veio a falecer quando eu estava em coma. O Zé Carlos, o Gerson, não trabalhava, só trabalhava sábado, domingo e quarta, não trabalhava sábado e quinta. O Heraldo não era comentarista ainda, era repórter. E o Felipe Cardoso estava de férias. E o Mendes ficou doente. Aí tinha um Botafogo Atlético Goianiense, que era uma quinta-feira no estádio Milton Santos. E aí o Giovanni Faria, que era o diretor, gostava muito de mim, né? Sugeriu ao Gilmar Ferreira, bota o Rafael para comentar esse jogo, já que não tem ninguém. Rafael comenta, fazer um teste e tal. Aí o Gilmar veio e falou, cara, você se sente condições? Eu falei, pô, me sinto. E aí estudei pra caramba, ouvi comentaristas para poder criar um estilo próprio. Bom, eu comento futebol no bar, eu comento futebol na resenha, com os amigos. Mas assim, e muita gente me dizia, o Léo Feldman dizia lá atrás, você vai ser comentarista. Muita gente falava, você vai longe nisso e tal. Tá bom, vamos lá. Aí me deram essa oportunidade, comentei. Botafogo, Atlético Goianiense e o Vasco e Inter no sábado. Os dois com o Edson Mauro narrando. Um no estádio e outro no estúdio. Terminado o Botafogo e Atlético Goianiense, dia seguinte, 8h30 da manhã, eu toco meu telefone e não reconheci o número. Aí eu olhei assim e falei, bom dia, Rafael. Oi, Renê Simões. Ô, Renê, tudo bem, amigo? Tudo, tinha coberto Fluminense com ele e tal. Estou ligando para dizer para você que eu estava ouvindo ontem a rádio, sou estranho como comentarista, e você foi bem demais e tal, me deu um toque, um conselho lá, agradeci. Falei, gente, que coisa bacana, né? Legal, o cara no futebol não tinha nenhuma obrigação de me ligar.
me ligou para dizer que gostou, e aí começou aquela percepção das pessoas, pô, você tem para o futuro e tal. Mas aí quando eu fiquei doente, meses depois eu fiquei doente, quando eu volto, eu ainda sou repórter. Eu era chefe de reportagem. Então, assim, em 2015, 2014 para 15, é que o Heraldo criou um produto para compensar o fato de você não ter mais a figura do plantão. O André Luiz passou a ser um repórter da equipe, não era mais plantonista fixo. O Heraldo resolveu fazer um modelo semelhante ao que é feito no Rádio de São Paulo. É uma pessoa que apresente um intervalo no final dos jogos e que durante a bola rolando ela é plantonista. E aí o Felipe Cardoso pediu para ser. Isso me surpreendeu, porque o Felipe era comentarista junto com o Dé e com o Heraldo. E o Felipe falou, olha, se essa função for uma função que dê a quem está apresentando o programa autonomia para falar de outros esportes sem ser futebol, eu quero. E aí o Heraldo, isso é uma reunião de fim de ano, você quer? Quero. E o Heraldo na hora falou, bom, então o Felipe deixa de ser comentarista, o Felipe passa a ser o apresentador e o Rafael assume a posição de terceiro comentarista. E aí começou em 15. E aí, enquanto a bola não rola os domingos, éramos Heraldo, Dé, eu e mais um convidado. Sempre. E foi uma fase muito boa do programa. O Dé é um ex-jogador, de quase 70 anos. Eu sou um jornalista de 41. Então são dois protótipos muito diferentes. Então a gente divergia demais. E o programa era bom por causa disso. Porque você tinha a discordância sempre. As 3 horas ou 2 horas passavam voando, a gente nem percebia. E aí começou a história de ser comentarista. E agora, a partir de 2016, fizeram uma pesquisa em 2016, e ainda numa onda de estudos para a nova rádio. E aí viram que eu tinha muita popularidade. Eu estava com números muito bons, perante o ouvinte da Rádio Globo, da CBN, mas o futebol não estava junto ainda, né? E os números meus eram próximos aos números do Heraldo e do Dé, bem próximos. O ouvinte gostava de mim como comentarista, mas eu estava vendo coordenador. O Heraldo estava deixando de ser coordenador para ser só comentarista. E naquele momento, eu escalava as pessoas, eu não me sentia confortável para me escalar. Então eu acabei comentando menos, até que eu deixei de ser coordenador no final do ano, passei a ser mais um ativo de escala, e aí esse ano eu estou comentando mais. Comento programas, jogos, enfim. Sou um ativo de escala. Em relação à narração, já teve alguma oportunidade? Nunca foi sua vontade? Porque você já foi repórter, agora apresentador, comentarista e narrador. Rafa, eu não tenho voz para narrador. Eu até falo rápido, reconheço, falo muito. Os nossos usuários internautas estão percebendo isso. Gosto de falar, falo bastante. Mas a narração ela exige uma técnica diferenciada que eu não tenho. E não é só técnica, é a capacidade biológica. Eu, quando era criança, narrava futebol de botão. Eu tinha lá um microfone de mola que eu narrava pelada na rua. Gostava, era minha paixão. Mas eu nunca tive talento suficiente para poder fazer disso um viés profissional. Eu sempre tive consciência disso. E quando comecei no rádio profissional, né, a ter um salário, foi na Rádio Brasil e tal, algumas pessoas da equipe chegaram a dizer para o Felipe Cardoso na época: Felipe, Rafael não dá não, ele é rouco. E aí o Felipe dizia para essas pessoas: isso mudou, não é mais assim, Rafael tem conteúdo, é firme, se expressa bem, tem recursos. É isso que faz a diferença. Eu cheguei a ser reprovado na Rádio Tropical. Em 99, o Nelson Aires, que tinha trabalhado comigo na FM Ilha, e estava na Tropical, me chamou para trabalhar lá e eu fui fazer um teste. E aí eu fiz um teste na Rádio Tropical, um jogo simulado, em que o Nelson narrava o jogo e eu fazia a ponta sem ver lance nenhum. A gente inventava o jogo. Narramos 15 minutos de jogo inventado, só nós dois. E ficou muito bom. O Evaldo José na época ouviu, o João Roberto também ouviu, trabalhava na equipe na época. E aí o seu Armando Campos, que era o dono da rádio, pediu para eu voltar 2 dias depois. Quando eu voltei, isso foi em maio de 99. Eu estava fora do rádio, só estava no futebol de salão, como supervisor do Fluminense. O Armando Campos me chama e fala assim: garoto, você que esteve aqui, né, para fazer o teste? Eu falei: sim, sou eu, Armando. Aí, o senhor ouviu? Eu ouvi sim, vou te ser muito sincero. Aproveita que você é jovem e procura outra coisa para fazer na sua vida, porque no rádio você não tem futuro não. Porra. Ok. É o direito dele, mas isso não me estimulou, isso só me deu certeza de que eu tinha... O tempo provou que ele estava errado. O tempo provou que ele estava errado. Só me deu certeza que eu deveria continuar investindo. E investi, não me arrependo nada disso. Vale lembrar que o Cafu já foi reprovado, né? Nos testes 7, 8 vezes. O Garrincha é um mau dos exemplos, né? A gente foi reprovado em vários clubes. Rafael, em relação à TV também, você tem alguma pretensão ou vontade, desejo de
de aparecer, de comentar mais em TV? Não? Altair, com 41 anos e 2 filhas, uma família para sustentar, eu hoje me preocupo muito mais com a possibilidade de dar à minha família, à minha vida, um conforto suficiente, uma segurança. É evidente que se a TV chamar, vou e gosto muito. Participo de vez em quando da ESPN, do Bom Dia lá, com o Luciano Amaral, enfim, eles me convidam à produção da ESPN, o Baruel, o Luciano, eles me chamam e eu participo e tal, gosto muito de participar. Acho que também consigo desenvolver algo algo consistente, um conteúdo que também agrada. Já participei de vários programas na Fox, no Sport TV, o programa do Período na CNT, Tempo Extra, né? Vários programas, eu participei de muita coisa. Se aparecer uma oportunidade, é evidente que eu quero. Mas eu não faço disso uma obsessão. Claro. Agora, é uma oportunidade que se vier, evidentemente, que eu vou tentar agarrar com os dentes. Seria bacana, seria mais um avanço, falar para um público ainda maior, ainda mais segmentado. É uma coisa que, se eu disser que eu não quero, é mentira. Quero. Mas não é uma coisa que hoje me fascine como, imagino, fascina a quem são profissionais mais jovens e que talvez vejam na televisão um grande foco. Eu sempre quis trabalhar em rádio. Eu sou um cara realizado no que eu faço, mas é evidente que a televisão seria muito bacana também. Maravilha. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro final, que é o Papo Reto, né? A gente faz uma pergunta para o Rafael aqui, ele responde de maneira super simples, super curta, né? Não adianta tentar fazer média, não. Sempre é fácil. Essa é a melhor parte. Estava ansioso por isso. Vamos lá. Um lugar do Rio. A gente já imagina mais ou menos a sua resposta. Lago do Machado. Lago do Machado? Surpreendeu, hein? Vou ser o próximo. Uma escola de samba, Rafael. Imperatriz Leopoldinense. Um jogo inesquecível no qual você trabalhou. Eu trabalhei, não serve como torcedor. Não. Como um trabalho. Um jogo inesquecível que eu trabalhei. Você pode falar como torcedor também. Um trabalhou como torcedor. Porque como torcedor é fácil. Vasco 2, Fluminense 0, final do Campeonato Carioca de 94, é o jogo da minha vida, tá no livro da Patrícia Gregório e do Cláudio Nogueira. Bacana. Tá lá, meu jogo inesquecível como torcedor foi esse, 94, final do Campeonato Carioca. Quadrangular final, última rodada. 2 gols de Jardel. Esse é o jogo da minha vida como torcedor. Sim. Um jogo inesquecível que eu tenho trabalhado, Fluminense e Boca Juniors na Argentina, semifinal da Libertadores de 2008, 2-2, eu acho que foi o meu melhor jogo da história como repórter, pelos contornos, um frio de 2 graus, Não foi na Bomboneira? Não, foi no campo do Racing, a Avejaneda. Mas os caras distribuíram escalação fake do Boca antes do jogo, para tentar ludibriar a gente. Assessoria do Boca, Felipe? Acessei a área restrita aos torcedores, entrei com o ingresso que me deram para poder entrevistar a torcida e consegui entrar no campo. Jogo de Libertadores, pelo túnelzinho ali, um amigo me deu a moral, entrevistei os jogadores do Fluminense no campo. E durante o jogo eu estava muito bonito de informações. Acho que profissionalmente foi o melhor jogo da minha vida. Bom, e agora para encerrar, eu não sei se você vai considerar essa uma pergunta fácil ou difícil de responder. Melhor Vasco que você viu jogar. Faz uma escalação do Vasco só com os jogadores que você viu jogar. Que eu vi jogar? O melhor Vasco que eu vi jogar, juntando todos que eu vi jogar. Elton, Luiz Carlos Vinck, Mauro Galvão, Ricardo Rocha e Felipe. O esquema tático é meu, né? Sim. Se você quiser. Giovani, Pequeno Príncipe e Juninho. 2 meias. Petkovic, terceiro meio. Edmundo, Romário e Bebeto. Posso fazer só uma ressalva aqui? O Juninho, eu botaria o Juninho Paulista. Não, perfeito. Só que eu admiro você por colocar o Petkovic. O Vasco não caiu em 2004. Em 2004, justamente. O Rafael fala isso toda hora. Mas ele bateu eu gostaria de encontrar o Petkovic para falar isso um dia para ele. Ele conseguiu fazer uma coisa que a gente fala na agenda do futebol porque não existe, que é bater o cabo no escanteio e fazer o gol. Ele fez isso, ele bateu um escanteio, foi até regular o gol contra o Curitiba, ela bateu na trave, voltou para ele cortou para dentro e meteu na gaveta. Quer dizer, ele bateu o escanteio para ele mesmo. Aquele é o pior Vasco que eu já vi, o de 2004. E era o Petkovic no time, só que ele jogou muito. O de 2005 também era muito ruim, mas tinha o Alex Dias. O Petkovic jogou muita bola no Vasco. O Rafael não colocou... Você colocou o Felipe? Não. Colocou na lateral. Colocou o Felipe, eu já ia falar, eu não botou o Felipe. Olha, mas o Mazinho também foi fundamental. Perfeito. Gente, encerrando mais um Mesa Viva aqui, o programa de entrevista do Diário do Rio. A gente recebeu aqui o Rafael Marques. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Altair. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. O programa volta na semana que vem. E lembrando que você pode acompanhar todo o conteúdo, melhor conteúdo sobre Rio de Janeiro,
no site e nas redes sociais do Diário do Rio. A gente tá gravando aqui no Barléu, que é o melhor chopp aqui do centro da cidade. O chopp eu não sei, mas Vou tem tomar cara um pouquinho boa. aqui, ó. A água é maravilhosa. A água é muito boa também. É isso, galera. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.